Oi, eu sou o Yuri da Paz do Mahatma Film Studios de Guaratinguetá e a gente está aqui hoje para fazer com vocês um workshop, um curso de produção musical, do começo ao fim, então da composição da sua música até a finalização. Vamos lá? Bom, e agora vamos para a música, né? Para começar, a gente precisa de uma composição. Essa composição ela precisa de um ponto de partida, que pode ser uma inspiração de alguma música que você ouviu, ou às vezes alguma ideia que você tem de som na sua cabeça, mas precisa estar em algum lugar. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente tem a ideia, a gente executa da maneira que for, às vezes só uma linha de voz, só uma linha de violão, e grava essa ideia da maneira mais simples que você puder, no celular, vídeo, qualquer coisa que a gente possa usar como referência, porque quando você trouxer pra gente, é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar, adicionar coisa. No nosso caso, a minha ideia é isso aqui. É o que eu tenho por enquanto, mas a gente vai ver isso se transformar em uma música. Bom, então agora vamos começar propriamente a gravação aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o andamento da música, porque como a gente vai gravar com bateria e tudo mais, então a gente precisa saber o andamento da música pelo metrônomo, tá bom? Então vamos lá, vamos atrás desse andamento aqui. Vamos ver. Eu acho que tá muito rápido, então vamos diminuir um pouco. Ainda tá rápido, mas então eu vou dobrar esse metrônomo. Vou colocar ele em 200. Tá um pouco rápido. Vou colocar em 170. Vamos ver. Perfeito. Então, achamos o BPM da música, 170. Então agora vamos começar a gravar pelo menos uma guia para a gente poder gravar a bateria, que vai ser o nosso guia principal. Então eu vou começar a gravar a guitarra aqui. Eu já pluguei meu instrumento, ele está plugado na placa de áudio do computador. E agora eu só vou endereçar ele aqui no programa. Então eu vou vir aqui. No caso ele está nesse canal aqui mesmo. Já está até endereçado, olha só. Vou checar como é que está chegando o sinal. Vamos ver. Tá legal, bacana. E eu vou entrar gravando. Vamos lá. 2, 3, agora. Legal, já temos alguma coisa. Então agora a gente vai começar. Eu vou primeiro, né, agora que a gente já viu ali, vocês viram a gente compondo a música, montando o mapa da música, vendo como ela vai ficar. Então agora, na minha cabeça mesmo, eu vou contar para ver se tá dando certo ou se ainda faltam alguns compassos dessa linha de guitarra, pra gente ver se tá tudo casando direitinho. Então aqui eu vou partir do princípio de que a guitarra vai entrar junto com a bateria. Bom, então agora a gente vai partir para a gravação dos baixos, né, dessa música.
Eu tô aqui na nossa, como vocês viram antes, né? A gente tá na nossa primeira sala aqui, que é a sala onde a gente também grava as baterias. E por uma questão, acho que de sonoridade também vai ficar legal. A gente tá mandando o baixo direto daqui pra mesa de lá. Então ela não tá ligada em amplificador nem nada, né? O baixo ele tá entrando direto na nossa mesa aqui e indo pra lá. Então a gente vai gravar lá tudo que for tocado aqui, beleza? Então vamos pra cima. Pode. Beleza. Bom, então acabamos as baterias também. Já está finalizada. Essa é a bateria acústica, né, que a gente gravou. E agora a gente vai partir para a próxima sala, que é a sala onde acontece a mix, a master, e que também a gente coloca os samples, coloca tudo que for programável. Bom, então agora pra gente dar continuidade à nossa gravação aqui, a gente vai começar a adicionar algumas coisas extras que eu vou fazer aqui no teclado, usando samples do computador. Eu tô mostrando nessa câmera aqui a tela do computador para vocês verem o que eu vou estar usando, como que eu vou estar usando cada coisa. E antes da gente continuar a nossa música, é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: uma vez que o artista gravou a música, que ele tem os instrumentos gravados e tudo mais, o produtor é aí que entra a arte dele, né? Então, às vezes adicionar algumas coisas, colocar coisas que às vezes o próprio compositor da música não percebeu, mas que o produtor, com a experiência de estúdio que ele tem, com a experiência do som no geral, vai ouvir e determinar: olha, isso aqui vai ficar legal se a gente colocar, isso aqui vai dar uma cara mais legal, isso aqui às vezes vai ficar muito, eu posso tirar isso aqui. E no estúdio é um lugar que a gente testa bastante coisa, então a gente grava, tem uma ideia, e aí se não ficou bom a gente tira, ou se ficou legal a gente adiciona mais em alguns outros lugares. Então é isso que vocês vão me ver fazendo aqui. Legal. Então ela tá na afinação que eu quero, que é uma afinação bem grave, e a minha intenção aqui é deixar essa guitarra com um som quase de um sintetizador, né? O que é um sintetizador para vocês que não conhecem? Sabe quando você escuta aquelas músicas bem antiguinhas, assim, bem tipo anos 80, e, por exemplo, aquela música Take On Me, né? Que ela começa com uma frasezinha de sintetizador, ou coisas desse tipo que tem esse som meio eletrônico, sabe? E é isso que eu quero fazer, só que eu quero fazer isso com a minha guitarra, então vamos lá. De novo. Perfeito, legal. Então agora vamos gravar o outro refrão. Quando a gente está produzindo, a gente costuma fazer por etapas, né? Como, por exemplo, foi o caso aqui que eu fiz o refrão primeiro, né? Então eu pensei em coisas que casavam legais pro refrão
né, que foi o caso dessa guitarra que eu adicionei e tudo mais, que é a parte, no fim das contas, mais poderosa da música, é a parte que realmente precisa de mais coisa. E isso é legal vocês pensarem quando vocês forem produzir, forem gravar, enfim. Quando a gente vai fazer uma gravação, pensar na parte que é mais importante e adicionar coisas, e a partir daí você adiciona no resto da música. Então, no caso aqui, eu vou achar alguns sons de sintetizador que vão ser legais pro refrão, que vão adicionar coisas no refrão, e a partir daí eu vou colocando no resto da música. Tá beleza? Vamos seguir. Legal. Isso aqui é bacana, hein? Deixa eu ver. Acho que não vai casar muito legal pra nossa música. Seguindo. Isso aqui acho que vai ser legal, mas não pra agora. Isso aqui acho que vai ser bacana. Vamos lá. Então eu vou gravar aqui no nosso refrão. Acho que quase ficou legal. Vamos continuar tentando. Então, como vocês viram, a gente usou bastante sample, usou bastante sintetizador, usou bastante coisa espacial. E quando, por exemplo, a gente foi gravar as guitarras, elas já estão com os plugins, então elas já estão com o som praticamente pronto. Tudo que a gente vai ter que fazer agora é ajeitar os volumes, tá? Lembrando sempre que os volumes, eles têm que estar somente equilibrados, tá? Eles não podem estar nada se destacando muito, né? Muito distante um do outro, porque na hora de fazer a master, e essa sobressalência, né? Esse excesso vai aparecer muito mais. Então vamos supor que eu faça a mixagem aqui, que eu exporte o áudio, que a minha guitarra esteja ligeiramente maior do que o resto. Quando for para masterização isso, a guitarra vai estar extremamente mais alta do que o resto, tá? Então é legal que quando você faça a mix, você faça com muita calma, muita paciência e sempre prestando muita atenção para ter a certeza de que nada está sobressaindo, nada está cobrindo nada, tá? Tanto das frequências, né, na questão de ouvir, se você sentir, por exemplo, que às vezes o bumbo está muito embolado com baixo, provavelmente é porque eles estão chocando a mesma frequência, aí você tem que abrir aquele equalizador para tentar contornar essa situação, tá? Mas isso é uma coisa um pouco mais complexa. Mas no geral, tudo que você precisa para ter uma boa mix, né, para ter uma boa gravação no geral, vamos lá, para resumir. Basicamente, você precisa que os seus instrumentos, né, as suas ideias, elas já tenham chego para o programa de gravação bem gravadas. Então, se for tudo bem gravado, se for tudo bem microfonado, for bem tocado, né, obviamente, vai ser muito fácil de mixar, tá? Você vai ter poucos problemas para mixar, porque o som já vai, como a gente diz, já vai chegar pronto, né? A gente só vai ter que ajeitar uma coisinha, que foi o caso da bateria. O som ele já chegou bem gravado pra gente, ele já chegou bem microfonado, de uma certa forma os volumes já chegaram bem equilibrados. Então se o som ele tá chegando legal no seu programa de gravação, a mixagem você só vai ter que consertar alguns detalhezinhos, tá?
Outra coisa, como eu disse, a gente usou bastante synth, bastante coisa assim, então os sons eles já vêm prontos também, né? Você já grava ele com o som que ele tem que ter, né? O máximo que você às vezes faz é consertar os volumes, ou às vezes, por exemplo, adicionar algum efeito de pós-gravação. Então, por exemplo, no meu piano aqui, que vocês já vão ver, eu tô achando que ele tá muito duro, ele tá muito seco, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um plugin de reverb, vou colocar um som de reverb, né, que pra deixar ele um pouco mais espacial, um pouco menos duro, né, deixar o som um pouco menos pesado e deixar ele um pouco mais flutuante, que pro clima dessa música é legal. Outra coisa importante, que foi o que eu acabei de dizer, respeite sempre a música, tá? Às vezes a gente tem algumas ideias muito mirabolantes que não casam com a música que você está fazendo, certo? Então se você está gravando, por exemplo, uma música de sertanejo, você não vai colocar uma guitarra super distorcida de heavy metal no seu sertanejo, não vai casar, né? Da mesma forma, se você estiver gravando um heavy metal, você não vai colocar uma sanfona no meio, porque também provavelmente não vai casar, né? Então respeite sempre a música, é o que a gente está fazendo aqui. Tudo que foi adicionado foi só coisas que a gente pode sentir que a música precisa, tá? Nada aqui é em excesso. A gente tenta sempre, pelo contrário, eliminar os excessos, que é isso que vai deixar uma master legal, uma mix legal e vai deixar a música legal para quem está ouvindo, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa mixagem, vamos continuar vendo o que mais que tem para fazer, beleza? Bom, gente, então agora vocês vão ver um pouco menos o meu rosto, né? Vocês estão vendo aí a tela do computador, que agora a gente vai começar realmente a parte chata, brincadeira, que é a parte da mixagem, né? Da mixagem propriamente dita. Vamos lá, que no fim das contas é o motivo desse workshop, né? Então vamos lá, eu vou voltar aqui do começo da música, tá bom? Lá do começão. E geralmente músicas com instrumentos assim, né, instrumentos realmente acústicos e tudo mais, do jeito que a gente fez aqui, a gente começa dando uma mixada legal na bateria, tá? Então eu vou selecionar aqui tudo que for bateria, ó, bumbo, caixa, chimbal, surdo, pratos e tudo mais, tudo isso aqui é bateria. Então a gente vai começar a dar uma mixada mais legal na bateria, para deixar ela com um som bacana, e a partir dela, né, deixa eu só arrumar melhor essa tela aqui, pronto, legal. A partir dela a gente vai terminar de mixar o resto, porque essa música, como eu disse anteriormente, né, é legal a gente, às vezes algumas coisas se destacarem. Então como essa música, por exemplo, é uma música que eu tive a ideia principal a partir de um beat de bateria, é legal que a bateria esteja meio no foco, já que tem bastante, né, coisa eletrônica. Eu coloquei algumas cordas, coloquei piano e tudo mais. Então é legal que vai continuar dando essa sensação de que é uma música que pode ser tocada por uma banda, né, não necessariamente só eletrônico. Então vamos lá, vamos começar a bateria. Primeira coisa que eu vou fazer é esse bumbo aqui. Vamos ouvir esse bumbo, como é que ele tá. Então esse aqui é o som do bumbo. Até que tá bem legal. E aí, a partir daqui, eu vou começar a consertar algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui, um EQ, que é um equalizador, tá? A gente veio aqui novamente, só para vocês não esquecerem, tá? A gente vai usar os plugins a partir de agora, né? Já que a gente já tá mixando, vamos usar os plugins, vamos fazer os plugins ajudarem a gente a ter uma sonoridade muito mais legal, muito melhor do que ela pode ser naturalmente, tá? Então a gente vai começar a usar os plugins em todos os instrumentos praticamente, com exceção daqueles que a gente realmente não precisar, que eu duvido bastante, porque é legal quando você vai fazer uma gravação que o som já chegue legal, tá? E que o plugin seja somente uma ferramenta para que você consiga chegar a resultados que não dá para se chegar naturalmente, tá? Que por mais que a captação seja boa e tudo mais, existem algumas coisas que precisam de um plugin para serem mais destacadas, né? Para serem melhor ouvidas. Então a captação da nossa bateria já foi super legal, essa bateria já chegou com um som muito bom pra gente. Eu vou colocar aqui um trechinho da bateria para vocês ouvirem tudo, tá? E dá pra ver, obviamente, que alguns volumes estão meio desbalanceados, né? Alguns volumes, uma peça às vezes está mais alta que a outra e tudo mais. E é isso que a gente vai consertar agora, tá? Como eu disse, a gente vai usar alguns plugins.
principalmente esses de equalização, tá? Então a gente veio aqui no FX, nesse pontinho aqui, clicou com a seta esquerda, com o botão esquerdo do mouse, perdão, inserir effects de áudio, então inserir efeitos de áudio, e a gente vai vir aqui no EQ, tá? No caso, o EQ que a gente mais usa aqui é esse API aqui, tá bom? 560 estéreo, tá? É legal que em gravação todos os né, plugins e tudo mais seja tudo estéreo, porque aí o som fica com aquela divisão legal. Por exemplo, se você for ouvir num fone, fica com som legal nos dois fones, né, nos dois ouvidos. Então vamos lá, eu abri aqui. Só uma coisa que é legal a gente fazer antes, porque quando a gente está gravando, o sinal chega natural, chega do jeito que ele é. E às vezes eles chegam um pouco altos, então a gente às vezes precisa regular, algum instrumento precisa aumentar mais o volume, e a gente tem que diminuir os outros e tudo mais. Então pra gente ter uma margem de erro legal, a gente vai apertar no nosso teclado Ctrl A, né, que é o Ctrl All, então a gente selecionou tudo, e vai segurar o Ctrl e descer aqui no volume, vamos descer todos os volumes ao mesmo tempo, olha só. Tá vendo? A gente desce bastante, pode descer legal. Agora sim tá com volume razoável que a gente possa mixar, porque o volume a gente pode adicionar depois na masterização, que quem vai mostrar pra vocês vai ser meu pai, que é o outro produtor aqui do estúdio, que entende mais de masterização do que eu, tá? Eu tô aqui mostrando só a mixagem pra vocês. Então vamos lá, vamos deixar esse bumbo solo e vamos escutar, vamos ver o que a gente precisa fazer nele. Tá, então ele tá com som legal, mas ele tá meio morto. Então vamos colocar um pouco das frequências agudas primeiro, vamos colocar um pouquinho de kick nele, para que ele tenha um som mais brilhante um pouco. Aí já deu outra cara, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele ficou bem brilhante, agora ele tá bem aparente. E como é o bumbo, né, ele precisa ter as frequências graves para dar o corpo da música. Então agora a gente começa a adicionar. Olha a diferença que dá. Olha como ele tá magrinho. E agora olha só. Olha como ele ganha o corpo. Legal, né? Bacana. Então o nosso bumbo já tá praticamente pronto. Deixa eu colocar um pouquinho só mais dos agudos nele. Agora sim. Tá legal. Excelente. E é bacana, né? Por mais que seja importante você entender, às vezes, das frequências de cada instrumento, de cada peça, por exemplo, da bateria, cada uma tem uma frequência que atinge e tudo mais, e por mais que seja legal, a melhor arma é o ouvido, tá? Então treine seu ouvido, escuta bastante música e vai tentando, foi assim que eu aprendi, né? Você vai escutando bastante música e vai tentando alcançar alguns resultados parecidos de som. Tá? No YouTube você encontra várias referências de músicas com o tal do Rough Mix, que é o que eu falei, que é aquela primeira mixagem. Encontra, às vezes, só bateria, só vocal e tudo mais, então vai tentando, às vezes, chegar num resultado parecido a partir daí também. E é mais ou menos o que eu faço. Eu abri aqui esse aqui, tá? Então ele tem as frequências aqui, 16K até 31, e você começa a ir encontrando nessas frequências, né, o som que fica melhor pra você. Então esse bumbo aqui pra mim tá maravilhoso. E lembrando que na mixagem você não precisa deixar o som extremamente potente, extremamente poderoso, porque ainda na masterização vai ser adicionado um pouco de grave, um pouco de agudo. A masterização vai comprimir tudo isso, vai deixar tudo isso num volume legal, para que tudo fique com um volume igual, certo? Para que não tenha essa diferença muito gritante de guitarra, de baixo e tudo mais. Assim que eu acabar a mixagem, eu vou deixar o programa aberto, porque às vezes na masterização a gente exporta o áudio e fecha o programa. Então às vezes, né, quem vai fazer a masterização, às vezes na hora de masterizar, putz, parece que depois que masterizou o bumbo ficou muito alto, ou depois que masterizou a caixa ficou muito aguda e tudo mais. Então tudo isso tem que ser deixado aberto para que quem vai masterizar consiga facilmente ouvir na master, falar, isso aqui precisa mudar, abrir o programa de gravação e ir consertando aos pouquinhos, tá bom? Beleza, vamos pra caixa. Vamos ouvir só a caixa e ver o que a gente faz nela.
Eu vou colocar um pouquinho de gate aqui nessa caixa, tá? Vou colocar esse Sony Gate aqui, que é o gate que eu tô mais acostumado, então vou jogar ele bem lá pra cima, para que ele pegue bem só o estalo da caixa. Tá vendo que ficou bem sequinho? Como tem umas Ghost Notes na caixa, é importante que essas Ghost Notes saiam também. Mas o foco principal são os beats principais da caixa, né? Então que não sobre muito. Coloquei um gatezinho. Essa caixa já tá bem legal por si só. Eu vou usar esse aqui para dar um pouquinho só de agudo nela, que eu acho que vai ser legal, né? De médio agudo aí. Vamos ouvir como é que fica. Acho que tá bem legal. Vamos ouvir o bumbo e a caixa para ver o que a gente tem. Legal, dá pra dar um pouquinho mais de volume nela, mas em vez de dar esse volume principal, eu vou dar o volume do equalizador aqui, tá bom? Porque aí a gente não suja a caixa com muito ganho e ela vai ficar com um som bem bacana. Estão conseguindo ouvir que legal que tá esse som? Né? Qualquer coisa vocês também ouvem aí no fone de ouvido, que com certeza o som vai estar bem melhor. Se vocês tiverem um fone de ouvido para ouvir esse workshop, vai ficar bem melhor. Beleza, próxima peça, vamos aqui para o chimbal. Eu acho que o chimbal a gente nem vai precisar fazer nada, eu acho que ele tá bem legal, vamos ouvir. Ele tá bem legal, vamos ouvir com tudo. Tá bem legal essa bateria, hein? O que mais que a gente tem aqui? Vamos pro tom. O tom, como praticamente a música inteira não tem, né, virada, não tem nada disso, a gente vai para uma parte que ele tenha mais sinal, que provavelmente aqui, olha só. Vamos ver como é que tá. Então, a gente agora vai ter que ouvir bem rápido, porque o tom só tem essa passagenzinha. Ele tá bem clipando, ele tá meio estourado, então a gente vai colocar um pouquinho de reverb nele. Acho que vai ficar legal, vai ajudar a tirar um pouco dessa sensação muito barulhenta dele. Vai colocar um tequinho só de reverb. Tá? Lembrando que aqui a gente não gateou nenhum microfone, ou seja, todos os microfones estão pegando tudo na bateria. O único que a gente gateou foi a caixa. Tá, então tá vazando as peças. Geralmente quando se grava a bateria, se grava com bastante gate em cada microfone, né? Mas isso depende muito do estilo musical também, tá bom? Para esse estilo é legal que tem essa sobra, é legal que tem esse vazamento nos outros microfones, né? Vamos ouvir. Aqui o grande problema, ó, vocês podem perceber ouvindo aqui, ó. É que ele tá muito grave, tá? Ele tem, aliás, não é que ele tá muito grave, é que ele tem muitas frequências graves. Então a gente vai cortar um pouco dessas sobras de grave que ele tá tendo. Vamos lá. Tá vendo? Já ficou um pouco melhor. Às vezes a gente precisa dar uma emagrecida em algumas peças, né? Dar uma empobrecida em algumas peças, para que ela fique com um som melhor. Tá vendo? Fica com um som um pouco mais decente. Agora sim. Olha que legal. Bacana. Então agora já temos, vamos ouvir com a bateria inteira esse trechinho para ver como é que ficou o volume, né?
Ficou bem legal. Olha que massa que ficou. Bacana. Vamos pro surdo, então. O surdo eu acho que ele já tá bem bacana, viu? Eu acho que esse surdo aqui a gente nem vai fazer nada. Eu acho que só regular o volume dele. Ele tá bem legal, olha. Tá vendo? Vamos colocar ele e o tom, né? Pra gente ver. Excelente, perfeito. O que significa, né? Se o surdo tá equivalente ao tom, significa que ele também tá legal com o resto. Vamos ver esse trechinho aqui com o resto. Maravilhoso, tá perfeito. Vamos aqui ver os overs, né? Os overs são aqueles microfones que ficam em cima da bateria, que eles estão pegando tudo, mas eles têm um foco maior nos pratos, tá? Mas aqui pra gente, ali no caso, como vocês viram no vídeo, a gente usou um over só, era só o que a gente precisava. Então o over, obviamente a gente, né, ele vai estar pegando todos os pratos, mas é legal que ele tem um tratamento legal também, porque ele vai estar pegando o geral da bateria, ele vai estar pegando tudo, tá? Então vamos lá. Uma coisa que eu costumo fazer em over, que dá uma sensação de espaço, né, uma sensação espacial ainda maior, né, que é a função do over, é a seguinte: eu pego o mesmo over aqui, caso, né, obviamente seja com um over só, por favor não façam isso quando a bateria tiver 2 overs, aí você não precisa, tá? Se bem que é legal você fazer o seguinte, olha só, você pega aqui, copia a pista, né, no caso a gente clica aqui com o lado esquerdo do mouse, apareceu aqui essa plaquinha, a gente vem no clonar pista, ok, ele vai clonar, vai fazer a mesma trilha, que eu já expliquei isso quando eu estava gravando a guitarra, vocês lembram? E eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz quando eu estava gravando a guitarra. Eu vou vir aqui, né, vou puxar até o começão lá, nem precisa na verdade, vou abrir bem aqui, para ter uma noção legal do espaço, dos beats, e vou puxar um tequinho de nada para frente, um dos overs, e vou abrir aqui o pan, né, que é o que dá essa sensação espacial. Então um tá totalmente pro lado direito, obviamente no fone vocês vão ter uma percepção melhor, e o outro tá no lado esquerdo. E aí para dar uma diferencinha também eu vou colocar um pitch shifter aqui, mas vou mudar pouca coisa, tá bom? Vou descer um pouquinho aqui, só uns semitons. Aqui, legal. Só para dar uma pequena diferença. E aí agora a gente tem essa noção espacial bem grande, né? Essa sensação da sala mesmo, né? Porque como a gente ali tem uma sala tratada, mas que ela não é muito grande, a gente consegue, né, simular isso. Então vamos ouvir agora... Opa, perdão. Deixa eu ajeitar com vocês aqui. Legal. Aqui. Perfeito. Então agora vamos ouvir essa bateria inteira. Vamos ver como é que tá o som da bateria. Se a bateria estiver legal, o resto é rapidinho. Já vou ensinar vocês a fazer o resto. Muito fácil, muito prático. Vamos ver se a bateria ficou com o som que a gente esperava. Dá pra subir um pouco esses overs. Esse é um pouquinho o chimbal. Perfeito! Nossa bateria está pronta. E agora é só ajeitar o volume. Por que que eu digo que é só ajeitar o volume? Obviamente a gente vai colocar alguns plugins e algumas coisas, mas como vocês viram, a gente usou bastante sample. Deixa eu virar vocês para mim para que vocês possam entender melhor. Aguenta aí.
Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham conseguido absorver uma dose de informação sobre a mixagem, né? Sobre como é esse trabalho de mixagem, como fazer uma mix boa, né? Uma mix que tenha um som legal. E agora vocês vão aí, logo após aí eu terminar a minha fala, ver o meu pai masterizando a música, que é outra parte importantíssima para que uma música fique legal, fique com uma sonoridade boa para você que entra aí nas plataformas digitais, né, para ouvir música e tudo mais. Existe um formato de masterização, formato de áudio que a música tem que estar para que possa ser tocado nas plataformas. Então agora, né, é a mixagem de 14 LUFS. E isso é uma medida que vai mudando ao longo do tempo, mas meu pai vai explicar melhor sobre esse lance dos 14 LUFS e tudo mais. A gente acabou aqui a parte de mixagem, então agora esse seria o último passo antes da masterização, que é antes do lançamento da música em si. E eu gostei bastante, eu acho que ficou boa, acho que a ideia foi legal, a música tá bem feita, e agora eu acho que tá bem produzida também. E eu espero que vocês tenham absorvido aí legal essa informação e que isso possa ajudar vocês que tem esse sonho também de às vezes ser um artista independente, não precisar ir em um estúdio fazer. Se você tem o seu home studio ou se você trabalha em um estúdio e tá assistindo esse workshop também, muito bem-vindo. É legal que você tem interesse em às vezes analisar outro ponto de vista de um outro produtor, né? Lembrando que nada disso do que eu disse aqui é uma regra, tá? Cada produtor tem o seu jeito de mixar, existem produtores que fazem o caminho completamente contrário do que eu fiz, existem produtores que fazem coisas mirabolantes, e aqui a gente tenta fazer o que é funcional, e realmente, obviamente, funciona, né? Tem funcionado aí ao longo de um bom tempo que o estúdio está em atividade, e é assim que a gente faz aqui no Mahatma Film Studios, e espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar a mixagem, né, a criação praticamente e a mixagem dessa música, tá bom? E fiquem até o final para vocês ouvirem o resultado, né, para vocês ouvirem como ficou essa música que a gente basicamente construiu junto, eu e você aí, tá bom? Então é isso. Então agora é com meu pai, é com você, e boa masterização, e tomara que a música fique muito legal, eu tenho certeza que vai ficar. Bom, aqui nós chegamos à última etapa do nosso trabalho sobre produção musical, que é a masterização, que é a etapa final da sua música. Depois de gravada, mixada, nós vamos masterizar a música para deixar ela pronta pro mercado. O que vem a ser a masterização? Muita gente às vezes pergunta, tipo assim, o que é masterizar? Para que precisa masterizar? A masterização é o seguinte, o objetivo dela é que a sua música esteja dentro de um padrão de mercado, com relação a volume, as frequências, tipo, se o som dela está compatível com as outras músicas que você consome no mercado. Então, que o master, na verdade, é o seu trabalho final, é a matriz do seu trabalho. Dela que você vai fazer as duplicações, você vai mandar para todos os lugares, ela é a sua matriz. Então ela tem que estar dentro de um padrão de mercado, tá? Nós vamos usar para isso daqui, para vocês entenderem um pouquinho, saber um pouquinho do que é feito. Nós vamos usar, primeira coisa, tá? Tô colocando aqui na tela. É um equalizador, tá? Esse é um equalizador linear aqui, você vai ter possibilidade de ir olhando cada frequência, cada pontinho que você queira aumentar ou diminuir para poder deixar, tipo assim, às vezes tá faltando, sei lá, um pouquinho de agudo, um pouquinho de uma coisa assim, você vai fazendo nesse aparelho aqui. Nós vamos usar junto com ele um outro equalizador, que é esse equalizador aqui mais vintage, que é o seguinte, que ele consegue atenuar uma frequência muito específica. Por exemplo, quero deixar aquele grave um pouco mais pesado, ou então aquele agudo bem assim, agudinho mesmo, aquela coisa do S. Então aqui eu consigo pegar só uma determinada frequência e trazer ela para frente. Depois disso, a gente passa por esse aparelho aqui, tá? Que na verdade é um exciter. Na verdade tem gente que usa um maximizer. Na verdade ele dá uma levantada no todo.
Ele dá uma puxada um pouquinho em tudo que você fez, ele pega e traz um pouquinho para frente, tá? Aí a gente vai passando. E enquanto a gente está fazendo isso, a gente vai analisando o resultado. A gente vai fazendo uma análise de espectro. A gente vai pegar um equalizador, tá? Que vocês estão vendo aqui, e vai olhando para ver tipo que onda que está saindo mais, tipo, o que está faltando, o que está sobrando, para poder deixar tudo. Vocês podem ver aqui que existe até um espectro já aqui da onda dessa música mesmo, para gente que aqui a gente já foi fazendo uma análise aí do que precisa aumentar e do que precisa diminuir. Depois de tudo pronto, na verdade a gente vai justamente mandar colocar isso para poder renderizar em 14 LUFS, que é esse plugin aqui, né, esse Loudness Meter, que vai ter essa função de o áudio vai passar aqui, ele vai analisar e vai ver se ele vai estar chegando no final da música com 14 LUFS. Se não tiver, a gente vai ter que fazer algumas correções em algumas frequências, em volume, alguma coisa assim. E a gente ajuda a fazer essa correção também com esse Breakwall Limiter, que ele pode aumentar um pouquinho o total, até limitar um pouquinho, mas a gente evita ao máximo usar o limitador, tá? Porque as ondas vão ficar meio achatadas, ela vai perder um pouco essa coisa da dinâmica. Então ele vai servir praticamente só para a gente conseguir chegar dentro do padrão que a gente quer lá, quantos LUFS que a gente quiser, tá? Então vamos abrir aqui a música, tá? Aqui vocês estão vendo aqui vamos soltar aqui. A música está aqui. Então na primeira página nós vamos fazer exatamente isso. Essa é a música tal como ela chegou. Nós vamos colocar agora primeiro o equalizador. Ela já chega um pouquinho para frente. O outro equalizador. O nosso exciter. Aí depois que a gente passar por essa página aqui, nós vamos para conferir o que está saindo, se ela vai estar chegando com 14 LUFS, tá? Aí nós vamos mandar para... chegando aqui com 14 LUFS, tá? Depois que a gente fizer uma análise da música inteira, aí a gente coloca para renderizar, né? A gente vai exportar esse áudio. Tá, ela chegou aqui com 14 LUFS no final. E agora vamos ver o resultado final disso daqui. Tá tão escura
tuck,